Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios 7. Eu vou ler do 8 ao 10. Diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Até aqui a igreja pode se assentar. Eu acho interessante porque desde o início do culto Deus vem falando conosco. Tudo tem a ver com essa mensagem. As saudações, desde o louvor que a Luaninha louvou no início do culto, tudo vem nos trazendo referências do que eu vou estar passando para a igreja essa noite. Eu li os 3 versículos, mas o principal, o versículo-chave dessa mensagem é o versículo 10, que inicia dizendo: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Porque existem momentos na vida da gente em que nós nos decepcionamos com nós mesmos, né? Diante de Deus. Porque nós fazemos o que nós pensávamos que nunca seríamos capazes de fazer, em questão de maldade, em questão de negligência, em questão de descaso com a obra de Deus, com a palavra de Deus, em questão de bom senso na hora de agir. Então nós acabamos nos decepcionando com as nossas próprias atitudes. E quem de nós nunca olhou para outra pessoa e disse assim: como pode a pessoa que vive na presença de Deus, que sente Deus, que tem uma intimidade com Deus, de repente, num determinado momento da sua vida, magoa Deus, nega Deus, deixa Deus, vacila, cocheando em 2 pensamentos: continuo ou não continuo? O evangelho é para mim, o evangelho não é para mim? Quantas vezes a gente não questiona no nosso coração outras pessoas, de repente, pensando: eu tenho tanta convicção do Deus que eu sirvo, eu tenho tanta certeza do que Jesus Cristo é para mim, eu tenho tanta certeza do que eu sinto pelo meu Senhor, eu tenho certeza que eu nunca agiria com tamanho descaso com Deus. Tenho certeza que muitos de nós já pensamos assim. Aí, quando você menos espera,
acontece o pior. Você se vê negligenciando o reino de Deus, impedindo o reino de Deus de crescer, ou de repente não agindo como era para agir, ou deixando de fazer o que era para eu fazer. De repente a gente se encontra nessa condição, desapontando Deus. Mas aí a resposta para tudo isso está nesse versículo que eu li. A chave, a resposta está aí, nessa passagem que Paulo falou ali para a igreja de Corinto. Porque o mais relevante não é o momento da falha. O mais relevante não é o momento do erro. O mais relevante não é o momento daquele equívoco da alma. O mais importante não é o momento em que você vacila, mas o mais importante é o momento que vem logo a seguir. É aquilo que acontece logo depois desse quadro de desgraça. Porque depois de um momento de negação, do momento de falha, do momento de erro, do momento de decepção consigo mesmo, ou pode haver um choro da alma ao perceber que realmente negou o seu Deus, que realmente decepcionou o seu Senhor. Ou pode haver uma perturbação, um descontrole tamanho ao ponto da pessoa desistir de vez. Ah, não, chega, não é pra mim. Não cansei, não vou viver mais isso. E aí, ser abraçado pelo diabo de uma vez. Pode acontecer uma coisa ou outra. E isso é constante no nosso meio. Ou com maior intensidade, ou com menor intensidade, mas acontece esse tipo de situação. Uns em menor escala, outros a situação vem como um terremoto, destruindo tudo, numa escala quase mortal. É isso que acontece. E aí nós vemos que uns precisam de muito pouco para se entregar nas mãos do diabo. Outros já se martirizam nos menores erros, nos detalhes, nos pequenos vacilos. Já procuram ali se consertar com Deus. Já pensam, não, eu quero a minha salvação. Não, eu não posso perder, não, eu não posso deixar. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que alcançar. Eu tenho que inverter esse quadro. Porque quando acontece a negação daquilo que Jesus é para nós, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, logo Deus ele vai criando os meios de abrir a nossa visão, para que a gente enxergue que Deus ele não está nos iludindo, para que a gente veja que nós não estamos vivendo uma história fictícia, mas Deus ele faz a gente enxergar que Ele é real, que o céu é real, que o amor dele por nós é real. E nós é que de repente, num pequeno instante, num lapso de segundo, esquecemos do verdadeiro sentido desse evangelho. E aí nós nos voltamos para a nossa própria necessidade pessoal,
seja física, biológica, material, não importa. Mas acabamos nos dispersando da verdade do Evangelho. E então, quando chega um momento em que Deus chama a nossa atenção para isso, que não é assim, que nós estamos indo por um caminho errado, que não é isso que Ele planejou, que não é isso, não foi isso que Ele preparou para cada um. Aí o coração se amargura, o coração se angustia. Nós não queremos mais nada, porque eu falei com Deus, então eu não quero mais nada. Eu não quero sorrir, eu não quero mais nada, porque eu duvidei do caráter perfeito de Deus. Eu duvidei daquilo que Ele falou para a minha vida. Então eu não quero mais nada. Eu não quero mais que Deus me olhe com afeição. Não quero que Deus fique me agradando, que Deus fique falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que Ele me ama. Não, porque eu não mereço. O nosso coração fica assim. E aí nós queremos pagar ali até o último centavo que a gente deve para Deus. Até o último centavo que a gente fez de maldade, a gente quer pagar. A gente não quer sorrir, porque o mundo, ele perde a vida, ele perde a cor. Ele fica vazio, perde o brilho, nada mais tem sentido. Isso acontece quando nós recebemos esse choque de Deus para a gente enxergar a verdade quando nós estamos falhando. Essa tristeza, ela invade o coração de uma forma tremenda. Mas essa tristeza é a tristeza que nos redime. Essa tristeza é a tristeza que nos transporta para sentimentos que até então já estavam abatidos no nosso coração pelos rudimentos do mundo, pelas coisas que nos cercam, pelas consequências da própria vida. Porque com o passar do tempo, é tanto sofrimento, é tanta dor, que aí o mundo também oferecendo, cobrando tantas coisas, que aí o coração ele vai se esquecendo desses sentimentos. E essa tristeza ela vai nos fazendo recuperar esse entendimento de Deus. E aí, Paulo aqui ele nos chama atenção para esse pivô, para essa coluna de relacionamento que tanto nos implica. Ele nos faz, ele nos traz, nos chama atenção para essa perca que muitas vezes, mesmo sendo sutil, nos causa gravíssimas dores no coração. Causa em nós severas contrações que não tem como passar desapercebidas e que faz, para nós essas situações serem percebidas de forma totalmente negativa. Mas aí, esse momento de dor, esse momento de tristeza, esse momento de angústia, é o momento que faz nós percebemos quem somos. É que faz nós lembrarmos quem nós éramos. E é o que faz a gente lembrar o que nós devemos ser diante de Deus. O que Deus está preparando, ou o que Deus falou que nós vamos ser, que nós vamos fazer. É essa tristeza que nos faz voltar a tudo isso, a essa realidade que é de Deus. Nos faz pensar
nas raízes da nossa existência. A tristeza que faz tudo isso. A tristeza que é um sentimento. São sentimentos que são ruins no ponto de vista humano. São sentimentos que, se formos olhar como todo mundo vê, ou como uma pessoa normal, é só desgraça. Só que na verdade é essa tristeza que nos cura. Essa tristeza que cura a nossa mente, que invade o nosso coração e nos faz ir até Deus. É isso que acontece. Mesmo que esteja faltando em nós aquele sinal de arrependimento, não importa. Mas essa situação mais terrível é que vai nos levando até Deus. São essas situações que nos levam à consciência da verdade. E é aqui, nesse momento ruim, no momento trágico, no momento difícil, no momento do erro, no momento da tristeza, do desapontamento, que nós temos convicção de que a palavra de Deus é real, de que a palavra de Deus é viva e de que a palavra de Deus é poderosa e que causa efeito em quem tem prazer na palavra. Aí faz esse efeito. Porque quando estamos assim, nós lembramos que somos humanos, e aí nós voltamos lá no princípio, porque Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, Deus viu que era bom. Então, eu errei, mas eu não sou uma desgraça, porque quando Deus me criou, Ele viu que era bom. Aí a gente começa a voltar à consciência daquilo que é a verdade do Evangelho. Aí nós queremos sair desse abismo, aí nós queremos compensar a Cristo pelo dano que nós causamos. E aí que a palavra de Deus quer dizer para nós nesse momento, que esses erros que nós vivemos, essas broncas, essas repreensões, que vêm direto de Deus, ou que vem através do nosso irmão, do nosso pastor, da nossa missionária, não importa. Mas tudo isso, quando vem de Deus, trazem a verdade do que nós somos. Nesses momentos é que a gente percebe que se a gente for impor aquilo que eu tenho que fazer e fazer realmente o que eu quero, não o que Deus quer, eu não vou chegar a lugar algum. De repente o que eu quero é o que mais me parece coerente, é o que mais me parece certo, mas é o que vai me destruir. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, é que vai nos conduzir à vida eterna. E da forma que Ele quer, não da forma que nós escolhemos. E aí, quando nós temos consciência disso, aí nos arrependemos. Entendemos, enxergamos e conseguimos absorver tudo aquilo que realmente nos gera vida. E dessa vida que a palavra de Deus dá, dessa salvação, ninguém se arrepende. Não tem como a gente se arrepender
do que é tão bom, né? Que Deus deu para nós. Mas para chegar nesse ponto do arrependimento, tem que ter todo esse processo. Nós não nos arrependemos da salvação que nós alcançamos através de Cristo. Então, quando nós compreendemos isso e se arrependemos, tudo em nosso coração muda. E isso porque quando existe essa consciência da salvação, que é gerada nesse processo de dor, de tristeza, de sofrimento, quando nós temos consciência do resultado dessa dor, a tristeza já não é mais tristeza. A tristeza, ela se torna em gozo na alma, em alegria, em regozijo, porque a gente passa a ter a consciência do reino de Deus e a consciência da vida eterna. Então não tem como essa tristeza nos abater. Então, eu aqui, a missionária Andréia Silva, eu estou falando de algo que eu entendi em Cristo. Eu não estou falando de algo que eu não sei. Hoje, eu não subestimo o mal. E também não me orgulho das minhas forças. Hoje, eu procuro meu refúgio no Senhor. Mas, para chegar até aí, foi tristeza, foi dor, foi processo. E é essa tristeza que é segundo Deus, que dura somente no momento em que nós estamos sendo tratados por Deus. Porque não só nos momentos de um erro, né? Porque eu enfatizei muito isso, mas também naqueles momentos em que, sem nós percebermos, o próprio Deus, Ele nos deixa entrar numa situação difícil, que a gente não compreende, que a gente não entende, que a gente fala, mas por que, Senhor? Não tem sentido. Isso não tem lógica. Mas as coisas espirituais, elas não têm lógica. Mas é certeza que essa tristeza, ela dura enquanto dura o processo, enquanto dura esse período de aprendizado. Mas a tristeza que é do mundo, ela gera morte. Paulo, ele enfatiza o fato de que ver assim, olhar assim, que a tristeza, as angústias não são ruins para o cristão, mas são boas. Paulo, ele fala que isso não é para qualquer um. Não é todo mundo que vai conseguir enxergar dessa maneira. Não são todos que vão conseguir olhar assim, que vão ter esse entendimento. Porque quem testifica no nosso coração e nos faz olhar a vida dessa forma, com essa percepção, é o Espírito Santo de Deus. Ninguém por si mesmo consegue enxergar dessa forma. Porque a gente fala, nossa, mas é difícil. Quando a dor está no peito, não tem reação. Não tem como você agir de outra forma. Você vai querer correr atrás do alívio. Só que através do Espírito Santo de Deus é que a gente consegue enxergar de forma
diferente. Esse é um caminho no qual todos nós vamos ter que passar. Todos. Desde o mais velho até o menorzinho aqui. Todos vão ter que passar por esse caminho estreito, de dor, que é um caminho onde Deus vai modelando a gente. Esse caminho de aprendizado. Ninguém escapa. Todo mundo vai ter que passar. Mas a maioria de nós não reconhece que nós só estamos de pé por causa dessas situações que são contrárias à lógica humana. Porque é normal termos a visão de sempre desfrutar o que é bom, humanamente, né? De sempre desfrutar, sempre obter aquilo que supostamente é bom. Não aquilo que é bom para nós aos olhos de Deus, mas aos olhos do mundo. E tudo isso são vaidades. E aí, quem é espiritual tem a certeza de que o que nos traz a Cristo, nos colocando de pé todos os dias, são as tristezas. São as tristezas que geram no mundo, né, que o mundo que Paulo se refere aqui é a nossa natureza humana, natural, sabe? Que tenta nos direcionar para aquilo que é físico, que é humano, que não tem nada a ver com Deus. Esse é o mundo que Paulo está falando aqui. E esses sentimentos humanos, eles vão gerar morte. Mas é a morte espiritual. Porque é normal a pessoa que está sofrendo muito, de repente ela não conseguir reagir. E muitas vezes, olhando de uma forma natural, física, carnal, ela não vai buscar o seu refúgio em Cristo. Ela não vai conseguir nem buscar Deus. Vai voltar atrás. E é aí que gera a morte espiritual. Mas essas tristezas no homem espiritual gera vida. E é por isso que Paulo diz que através disso que vem a salvação. Porque o homem natural, ele olha somente para si mesmo e não dá uma chance para Deus. Não dá a oportunidade de entender o processo que Deus colocou. Esse texto de Paulo reflete tudo isso. E aí, de repente, ele fala para aqueles crentes: nossa, eu mandei uma carta só de exortações, chamando a atenção deles de uma forma muito forte, e de repente ele se alegrou porque aquelas pessoas receberam de bom coração.